Brethren, hi! Feliz aniversário! Feliz Natal e Ano Novo para quem passou e vai passar por isso, dependendo de quando que esse vídeo sair. Felicidades, tudo de bom, ou Feliz Hanukkah, ou Kwanzaa, dependendo da religião que você segue. É esse tempo do ano no qual nós celebramos na mesma data. Massa! Então agora para a regra de gramática do dia. O último vídeo que nós fizemos falou da diferença entre if e whether. Eu tinha falado em uma das especificações sobre if que ele entrava em fórmulas chamadas if-then, que tinha uma condição e uma consequência. E a palavra then faz parte da fórmula if-then. Aí depois de fazer esse vídeo, eu pensei para mim mesmo, será que eu tinha abordado a diferença entre then e so da melhor maneira possível? Porque eu falei a palavra then naquele vídeo, lembrei dessa regra. Eu assisti aquele vídeo e faltava uma explicaçãozinha. Então eu queria hoje falar novamente sobre a diferença entre so e then. No português, a palavra então é usada quando quiser colocar uma segunda parte da frase de natureza consequencial, que tem a ver com o que vem depois e o que acontece primeiro. Agora, qual que é a relação entre a segunda parte da frase e a primeira parte da frase, não importa quando nós falamos a palavra então no português. Contanto que vem depois, tá massa. Eu não quero ir, então eu não vou. Ele tomará um banho e então ligará para ela. Nessas duas frases, a palavra então funciona altos bem. No inglês, a palavra então pode ser quebrada como so e como then, e cada um fica no seu quadrado. Mas a diferença entre quando que você deveria usar cada uma delas é bem simples. Aqui está. Você deveria usar a palavra so quando a consequência que a palavra so apresentar, quando essa parte da frase estiver falando uma coisa que acontece como resultado da primeira coisa. Não como uma coisa que meramente veio depois, mas sim como algo que só existe graças ao fato que a primeira coisa aconteceu. Um exemplo sendo, o verão está chegando, então esse apartamento ficará quente. Summer is coming and so this apartment is going to become hot. A ideia sendo que o calor daqui será um resultado do verão. Ele pode acontecer depois, ele pode acontecer durante o verão, ao mesmo tempo, isso não importa. O que importa é que a segunda parte da frase é consequência da primeira. A primeira coisa aconteceu e, consequentemente, a segunda coisa veio acontecer. Outro exemplo, eu estou com fome, então eu vou cozinhar alguma coisa. I'm hungry, so I'm going to cook something. Quando fala a palavra then, não existe a ideia da segunda parte da frase ser uma consequência da primeira parte da frase. Ela só acontece depois. A primeira coisa acontece e depois de alguns minutos outra coisa acontece cuja existência pode não ter nada a ver com a primeira coisa. Por exemplo, I ate dinner, then I watched TV. Eu jantei e então assisti televisão. E nós conhecemos também como eu jantei no português e depois assisti televisão. O que nos diz que a palavra then pode muito bem ser dita como depois. A ideia é a mesma. E se você é um aluno de inglês, você agora poderia estar se perguntando assim, se a palavra then apareceu depois, o que acontece com a palavra after? A diferença aí também é bem simples. Eu vou usar a palavra then, como depois, quando a segunda parte da frase for a segunda coisa que acontece. Quando eu falo I'm going to have dinner and then watch TV, na minha cronologia, a primeira coisa que acontece é jantar, e é a primeira coisa que eu falo. E a segunda coisa que acontece é a televisão, que é a segunda coisa que eu falo. A ordem tá bonitinha. Primeiro eu falo a primeira coisa e depois eu falo a segunda coisa. No after, isso não acontece. No after, a primeira coisa que eu falo é a segunda coisa da ordem. Olha só, I'm going to eat dinner after watching TV. Nessa frase que eu falei, é que eu vou jantar depois de assistir televisão. Uma frase na qual a primeira coisa acontece fica sendo a televisão. Então a diferença entre then e after é que ele troca as bolas. Com a palavra then, a primeira coisa acontece primeiro e a segunda coisa acontece depois. Com a palavra after, é o inverso. A primeira coisa acontece depois e a segunda coisa acontece primeiro. Existem vezes que a palavra then pode demonstrar uma consequência? Sim, quando a frase for if, then. Quando a frase for if, then, if you wanna go, then I'll wait. If he's coming, then we can go at 7 o'clock. If it costs too much, then we have to save some more. Nesses tipos de frases, a palavra then vai estar ali para apresentar as consequências do começo da frase, porque é esta a maneira que a frase é formulada. Então, nesse caso, se tiver um if antes, a palavra then vai apresentar consequência. Em outros casos, não. Fica sendo a palavra so mesmo. E o último trabalho da palavra then vai ser para falar de novo sobre um tempo que já foi dito. Olhe a seguinte frase. I work until 7 o'clock. We can hang out then. A frase diz que eu trabalho até as 7 horas.
E nós podemos sair, curtir, tomar uma cerveja, sei lá, às 7 horas. Mas eu não falei a palavra 7 o'clock de novo. Eu usei o then, que fica sendo um substituto para um tempo que já foi mencionado. Outro exemplo, we're going to travel to Florianópolis in January, so I need to do everything that I have to do here in the city until then. Eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer na cidade até janeiro. A palavra then simbolizou o January que eu já tinha dito. Então isso é tudo entre so e then. Agora a revisão, que vai ser basicamente isso, porque é bem fácil na real. A diferença principal entre so e then é que na maioria dos casos a palavra so vai fazer a parte da frase na qual ela está demonstrar uma coisa que só acontece como consequência do que veio antes. É isso que so faz. Enquanto a palavra then funciona como um depois, apresentando uma coisa que só aconteceu após a primeira coisa. Nós conhecemos a palavra depois como after. Existe uma diferença entre then e after? Existe. Com a palavra then, a primeira coisa mencionada é a primeira que acontece, enquanto a segunda coisa mencionada é a segunda que acontece. Com a palavra after, as coisas invertem. A primeira coisa mencionada acaba sendo a segunda que acontece e a segunda coisa mencionada acaba sendo a primeira que acontece. Existe um caso no qual a palavra then pode demonstrar uma parte da frase que é consequência do que veio antes, se a frase for formulada como if then. Nesse caso, a palavra then terá o papel que até então era só atribuído para so. Then também é usado para substituir um tempo que já foi falado. Se eu falo um tempo mais cedo na minha frase, quarta-feira, fevereiro, 3 horas da tarde, e depois eu quero falar ele de novo, eu posso falar a palavra then e vai todo mundo entender. Awesome! Acho que agora eu falei tudo sobre a regra certinho, não tem como voltar atrás. Se tiver que voltar atrás, vai ter uma versão 3 disso, mas eu duvido. Happy Holidays, have a great summer. Espero que vocês estejam curtindo bastante. Eu também estou muito feliz com todos os meus projetos aqui. Tá um baita verão e vai ser um baita ano ano que vem. Temos várias novidades para vocês. Mas uma das coisas não é novidade. O nosso livro interativo já está no ar agora mesmo. Aliás, está no ar há um tempinho já. Foi comprado por algumas pessoas e talvez você pode ser uma delas. mrmaia.com.br, onde eu escrevi todas as regras de gramática que vocês veem aqui, junto com exercícios interativos que você pode fazer lá e o próprio website corrige para você. Dá uma olhada, os primeiros 2 capítulos são grátis, se você achar legal, compre e nós estamos convictos que a informação de lá pode grandemente ajudar o seu progresso no idioma inglês. E se quiserem trabalhar comigo diretamente, eu estou disponível no Skype. Entre em contato no nosso Facebook, facebook.com/ThisMrMaiaPage e mandem mensagem por lá e podemos agendar algo, especialmente no mês de janeiro, porque eu não estou trabalhando mais com a escola durante o mês, né, porque estou de férias, então eu estou à toa. Seria muito legal ter uma coisa para fazer. Deem uma mensagem lá, seria um prazer trabalhar com vocês, se estiverem afim. É só isso. I'm Mr. Maia, behind the camera is Mr. Borba. Once again, happy holidays and have a happy new year e tudo de bom. Peace. Stay strong.